bloco anterior a gente estava conversando sobre transformações urbanas, o professor Carriço estava falando, gostaria que ele retomasse para falar um pouquinho dessas modificações que nós assistimos aí na segunda metade do século passado. Eu gostaria de introduzir mais uma questão, né? Além do desaparecimento das áreas públicas, né? das praças, enfim, dos espaços sociais na cidade, né? A gente tem, principalmente na última década, assistido um crescimento brutal da frota de veículos, né? Nas cidades. E um dado novo, a metropolização, né? Hoje, o trânsito que circula aqui em Santos, que é o centro, é o polo da região, né? Não é mais apenas um trânsito local, né? Ou majoritariamente local. A importância do trânsito local é quase a mesma do trânsito regional dentro da cidade de Santos, né? A quantidade de veículos com placa de Cubatão, de São Vicente, Guarujá e tal, que a gente vê circulando por aqui, é quase hoje equivalente a dos veículos locais. O que isso traz de novo para a gente, né? Se a gente não tiver uma gestão urbana competente, né, que consiga segurar, né, a demanda por vagas de estacionamento e tal, a gente cada vez mais vai estar impedindo que as pessoas usem o espaço público para fruição, né? E o espaço público vai se limitar apenas a um espaço para deslocamento, né? Que é o que acontece hoje na maior parte dos bairros da Orla, infelizmente, né? Hoje, eu estava aqui conversando com o Cláudio no intervalo que você atravessar uma rua em determinadas localidades aí de Santos é um desafio, né? E para uma criança ou uma pessoa mais idosa, né, diga-se de passagem, numa cidade que vai ficando cada vez mais idosa, é um desafio maior ainda. Acho que a própria calçada perdeu a função, né? Sim, hoje é um desafio até você andar na calçada, quanto mais atravessar a rua. Né? E as pessoas, muitas, atravessam em qualquer lugar, fora da faixa. Né? Hoje eu estava vindo, parado, esperando abrir um semáforo, uma fila longa, e duas senhoras passaram e encostaram na frente do meu carro e ficaram ali esperando, né? E aí o trânsito fluiu e eu parado, né? E elas atravessaram pelo meio do trânsito, correndo um risco danado. Eu acho que um pouco porque essas pessoas também, e a questão do envelhecimento das cidades ou da população, é um elemento que tem que ser levado em consideração, porque eles estão envelhecendo, mas eles não estão, eu acho que não estão cientes dessa evolução urbana ao ponto de anteverem situações como essa. Incorporarem no seu comportamento essa nova dinâmica da cidade. Né? Não que ela seja benéfica, ninguém falou isso, mas que ela acaba atentando ao livre deslocamento de pessoas no espaço urbano, que devia acontecer de outra forma. Né? Eu estou usando isso como gancho por uma matéria que a gente fez lá no barco, na Escuna, com o Rodrigo, em que a gente conversa um pouquinho com o condutor da Escuna, o timoneiro lá. O barqueiro, isso. E ele faz um comentário interessante sobre a realidade que ele tinha antes e a que tem agora. Vamos dar uma olhada, então? Vamos. Marcos, vem cá. Você trabalha com isso faz tempo, cara? Faz 22 anos já. 22 anos. Você conhece esse canal, se te vendar que você entra e sai. Com certeza. E me diz uma coisa. Você lembra da primeira vez que você entrou nesse canal com esse barco? Com o barco, lembro a primeira vez que eu vim em 75 para cá, quando nós viemos de São Paulo para o litoral. E mudou muito? Bastante. Se você tivesse que dizer o que te mais choca em termos de mudança, o que você falaria? Muitos lugares que a gente visitava, tipo riozinhos, riachos, hoje em dia já não tem como mais, praias mesmo, pescaria, que você não precisava ir tão longe para fazer uma pescaria, brincar. Seria uma pescaria esportiva. Hoje em dia, cada dia mais, você tem que ir mais longe, o peixe está cada vez mais difícil. E se fala dos riachos, né? Não existem mais, que secaram, foram canalizados? A maioria já, quase da população vai crescendo as casas, né? Então vão estreitando os riachozinhos, vão virando só uns córregozinhos de água, né? Umas corredeirazinhas, né? Então, né, Rodrigo, você vê a consciência dele, né? Quase que intuitiva com relação à posição que ele tem para a questão do meio ambiente? Na verdade, depoimentos como o do nosso barqueiro, a gente ouviu aos montes, né, nessa nossa incursão aí nos últimos 4 ou 5 meses nesse curso.
O que eu queria chamar a atenção, e eu acho que vem à baila, né, nesse exemplo que o professor Cláudio deu, quer dizer, a ideia de que as pessoas precisam criar cultura de se sentir pertencente, mas também cultura para que aquilo faça parte da tua vida. Então a cultura de andar na faixa e a cultura de preservar também é uma coisa que é paulatina, vagarosa e é geracional, não é de uma geração para outra que a gente consegue isso. Nessa ocasião em específico, o Barqueiro levanta a questão de que os riachos estão secando, os canais estão se encurtando e o próprio trabalho dele está sendo posto em xeque. Como colocar exatamente esse meio termo? Né? Como ele, enquanto barqueiro, vai poder sobreviver daqui a pouco se o canal não puder mais ser navegado, um canal de tamanha importância dada essa discussão toda recente com relação à ampliação do porto, por exemplo, que é uma discussão absolutamente importante, candente e um excelente tema para um próximo programa. Mesmo a atividade pesqueira que é mencionada lá, onde aquele que tem uma pesca ali tem cada vez que correr artesanal, né? tem que sempre se jogar mais ao mar para conseguir... Exatamente. Portanto, a cultura pesqueira brasileira, que é herança, né, do período colonial, tem se perdido completamente. Né? Se a gente fizer uma analogia, nos primeiros 100 anos da colonização brasileira, ou pelo menos até o século XVIII, o Brasil conhecia 200 quilômetros da faixa litorânea, né? Muito em função da própria cultura pesqueira também. Então tudo isso tem se perdido, e tem se perdido justamente por conta dessa mão enviesada que a urbanização desenfreada tem causado. Por outro lado, a questão da preservação desse tipo de depoimento eu acho que é fundamental. Alguém que viveu a vida toda naquele espaço, como o professor Carriço muito bem colocou, e que testemunha modificações, muitas vezes sem poder reagir com relação a isso, né? Mas eu penso que, mais uma vez, é um dos papéis que a academia tem, de chamar atenção para que essas coisas possam ser minimamente discutidas. Né? A gente vai para o intervalo novamente. Antes disso, a gente coloca mais algumas imagens para vocês aí dessa nossa aula na Escuna, no canal de São Sebastião. E no próximo bloco a gente pode falar um pouco sobre uma coisa que você trouxe num depoimento que eu vou mostrar lá, que é a artificialização do meio, que é um pouco o que você falou, e a questão do conhecimento. Né? A gente tem um depoimento interessantíssimo de uma participante do MBA, que é lá de Angola, e que veio em busca desse conhecimento aqui para, de certa forma, mudar a realidade dela lá no país de origem. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Fique com a gente.